empresarial, trazendo sempre conhecimentos, debates, pessoas para trazer conhecimento aqui para o nosso empresariado. A exemplo também que tivemos na última eleição, onde tivemos 3 candidatos a prefeito fazendo debate aqui nesse mesmo auditório. Então, é a Associação Empresarial sempre unindo os empresários em busca de um mercado melhor e um conhecimento melhor para todos os nossos associados. Queremos agradecer imensamente também, agradecer ao Jorge Friedrich, que se envolveu muito para a vinda do Ciro Gomes para Xanxerê, tem feito um belo trabalho aqui também, muito obrigado, e todos os que se envolveram aí para esse momento que está acontecendo. Queremos agradecer ao governador, ex-governador Ciro Gomes. É uma honra para nós tê-lo aqui, com toda a sua expertise, toda a sua caminhada, sua trajetória política, poder confraternizar conosco o seu conhecimento. Isso para nós é muito importante. Fazer uma breve biografia. Ciro Gomes, advogado, professor universitário, foi deputado estadual por 2 legislaturas no Ceará, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará e ministro da Fazenda do governo Itamar Franco durante a implantação do Plano Real, ministro da Integração Nacional no governo Lula. Seu último mandato político foi de deputado federal de 2007 a 2010. Radicado em Sobral, no Ceará, desde 62, é formado em Direito pela Universidade Federal do Ceará, foi professor de Direito Tributário e Direito Constitucional, escreveu 3 livros na área de Economia Política. Ciro Gomes também ocupou cargos no setor privado, foi presidente da Transnordestina S.A. e um dos diretores da Companhia Siderúrgica Nacional. Nós teremos então agora a palestra aí e esse bate-papo com o Ciro Gomes. Logo mais terá uma coletiva de imprensa aqui ao lado e também será servido um coffee break a todos os convidados. À noite, às 19 horas, terá também uma palestra no anfiteatro da UNOESP. Governador, me permite, antes, eu sei que depois o senhor abrirá para a pergunta, mas antes de eu lhe passar a palavra, eu quero até para uma provocação, deixar uma pergunta já antes de lhe passar a palavra. Eu tenho tido a felicidade de ser 2 anos presidente dessa entidade, da Associação Empresarial, e isso me possibilitou conhecer um pouco mais a fundo as empresas, tanto microempresa, médio, grande empresa, pequeno empresário, todos a gente conseguiu ter um conhecimento um pouco melhor. Também andando pelo nosso estado, um estado até diferenciado, conhecendo algumas empresas, nos estados vizinhos, principalmente em Rio Grande do Sul, no setor metal mecânico, e também algumas empresas em São Paulo. E percebi em todas elas uma dificuldade em comum, o problema apenas mudando de endereço, Hoje nós entramos na internet, e eu acho que talvez seja isso, e estamos aqui para ouvir a sua colocação. Nós entramos na internet e podemos comprar de qualquer parte da China ou qualquer parte do mundo uma caixa contendo um tênis, um sapato, ou até mesmo um container cheio de produtos, ou até mesmo uma carga de navio, porque nós vivemos num mundo globalizado. Só que globalizado apenas para a venda. Quando se vai produzir, cada país tem suas leis trabalhistas, suas leis tributárias e suas taxas de juros. E nós vivemos, todo mundo sabe, num país que tem as leis tributárias das maiores do mundo, as taxas de juros altas. E por isso, então, nós podemos perceber a indústria brasileira de uma grande parte sucateada. Isso que a gente tem percebido. Por um outro lado, nós estamos num país abençoado por Deus, que tem dado tudo o que nós merecíamos e ainda muito mais. Terra em abundância, se plantando tudo dá, minério, petróleo, energia hidráulica, eólica, agora surgindo muito bem energia solar, praias belas que proporcionam turismo, enfim, é meio antagônico. Por que nós não somos um país de primeiro mundo? A pergunta aí, já me passando a palavra, que eu lhe faço, o Brasil, a curto e médio prazo,
Tem solução? Como? A palavra está com o governador. Muito obrigado. Muito obrigado a você, meu caro amigo Oscar. Muito boa tarde a todas e a todos. Muito agradecido por terem interrompido um dia de trabalho para vir discutir um pouco o nosso país. Quero cumprimentar todos, nas pessoas do senhor prefeito, Avelino Menegola. É uma honra muito grande merecer a sua presença aqui no campo prefeito. Quero cumprimentar o meu amigo deputado, companheiro deputado Rodrigo Minotto, que me acompanha junto com o ministro Manuel Dias, que já vai chegar já, porque ficou fazendo uma gravação ali, mas é um catarinense em quem nós vamos apostar muito. Eu preciso muito dele em Brasília, porque é um homem experiente, conhece a história do Brasil e tem aquela linha que tem rareado na vida brasileira, que é a decência, a seriedade, o compromisso nacional e o compromisso popular. Eu me agrado muito de cumprimentar um amigo que não está presente, mas eu sei que aqui é a terra dele e alguém há de fazer essa boa intriga, dizer que eu deixei cá para ele um abraço muito apertado, meu amigo deputado Gelson Merizio, que é filho ilustre, né, de Xanxerê, e é um amigo com quem eu tenho um relacionamento bastante fraterno. Quero cumprimentar o Oscar, que me introduziu aqui, vou tentar responder a sua pergunta com todo zelo, aliás, é a razão de eu estar caminhando de novo pelo Brasil, e quero cumprimentar agradecendo a essa instituição, a Associação Comercial e Industrial de Xanxerê, na pessoa do Irineu Altíssimo, nosso presidente. Muito obrigado pela generosidade de me receber. Eu, como o auditório é qualificado, eu vou tentar resumir uma longa conversa que eu tenho procurado ter com o mundo universitário, com o mundo empresarial e com o mundo da organização dos trabalhadores. Porque ainda que eu, evidentemente, seja recebido, seja visto como um possível candidato, eu acho que ainda não é hora da gente apartar as bancas. Porque candidato sabe como é, o cara chega em Xanxerê, desce, sobe uma caminhonete, o foguetório, né, espoca, a gente dá a mão e passa e vai-se embora para outro canto, e pouco ouve e pouco fala, especialmente pouco ouve. E nós ainda temos um tempo precioso antes dessa natural festa democrática para refletir um pouco sobre as gravíssimas questões do Brasil. E eu estou ordenando a minha fala, né, pedindo para ser ouvido não como propriamente um político, que eu sou e não tenho vergonha nenhuma, já fui isso tudo que a generosidade aqui me descreveu, mas eu gosto de dizer, vendo as coisas acontecendo no Brasil, que são já 38 anos de vida pública, nunca respondi a um inquérito, nem sequer para ser absolvido, o que nada mais é do que a minha obrigação, mas os tempos andam tão esquisitos no nosso país que eu estou acrescentando essa informação biográfica aqui para poder pelo menos merecer entrar de cabeça erguida nos lugares, porque está ficando vergonhoso para o Brasil que trabalha, para o Brasil que paga impostos, para o Brasil que produz, né, ver, testemunhar o nível de apodrecimento da nossa liderança política no país. E aí eu acho que o debate deveria exigir de todas as correntes políticas, de todas as correntes ideológicas, isso mais ou menos que o Oscar ponderou. Nós deveríamos obrigar o debate a responder a duas perguntas. Primeiro, o que aconteceu para o Brasil chegar onde chegou? O que houve? Onde é que nós erramos? Qual foi o passo em falso para a gente sair dessa história que a culpa é do fulano, que a gente sempre acharia o culpado do dia a dia, e a gente vai olhar, hoje aqui eu falei com os senhores, que o problema brasileiro é muito mais grave do que Chico, Manel ou Rita. Nós temos um problema estrutural, muito complexo, mas que há solução sim para ele, mas isso exige um enorme diálogo, exige uma enorme inteligência multiideológica, multipartidária, um enorme redesenho do próprio Pacto Federativo Nacional que está rasgado e uma cicatrização do tecido nacional, hoje repartido em bases odientas entre coxinhas e mortadelas, como se um país gravemente complexo como o nosso coubesse nessa miudice que querem nos dividir. E aí o coxinha ganha, o mortadela parte para destruir, o mortadela ganha, o coxinha parte para destruir, e não por acaso elegemos 4 presidentes na redemocratização, 2 foram derrubados. Nenhuma nação do mundo aguenta essa instabilidade, esse nível de ruptura. Dos 4 presidentes que nós elegemos na democracia, 2 foram derrubados. Ou seja, alguma coisa profundamente errada acontece no Brasil. O que houve? Vou tentar, resumidamente, repartir possível. E mais importante é o que fazer. É possível mudar esse itinerário? Como tirar o Brasil desse quadro para redesenharmos um olhar para o futuro
minimamente seguro, minimamente esperançoso de que nós podemos ser aquilo que nosso sonho de uma geração já até visualizou no passado muito recente, uma nação respeitada pelo mundo. E aí repare bem, vamos fazer uma rápida, estou repetindo isso onde eu ando, que é uma espécie de refúgio na história, porque isso nos permite olhar as coisas sem paixões. O Brasil, em 1980, repetindo eu, tinha uma produção industrial maior do que a soma da produção da China, da Coreia do Sul, da Malásia, do Vietnã e de Singapura juntos, e ainda sobrava um tanto. Em 1980, isso foi ontem. Pois bem, hoje só a China dá de 6 vezes a produção industrial do Brasil. Então, alguma coisa gravemente errada aconteceu, e essa coisa não é do cenário internacional, porque no mesmo período o Brasil tirava 1/3 da sua riqueza, do seu PIB, da indústria, e hoje caíram para menos de 10% da produção brasileira extraída da indústria. A indústria que é só um sintoma, que não desmerece nenhum outro setor, mas é um sintoma relevante porque é na indústria que se pagam os melhores salários. É a indústria que recolhe no mundo inteiro os maiores volumes de impostos. É a indústria que agrega valor à produção de maneira a equilibrar as contas do país com o estrangeiro, nessa complexa troca internacional que a sofisticação tecnológica está nos impondo de forma desigual. E eu vou tentar demonstrar para os senhores e para as senhoras aqui do que eu estou querendo falar. O que aconteceu? O que aconteceu é que de 1980 para hoje, o Brasil está crescendo uma média de 2% ao ano, coisa que nós vamos crescer em 2018. Só que nós vamos crescer 2% agora em 2018, em cima de uma queda superior a 9%. 9,2%, o Brasil caiu a sua produção, e o que é uma consequência muito mais profunda do que a depressão de 29 dos Estados Unidos, considerada a maior crise da história do capitalismo mundial. Então o Brasil cresce 2%, ainda precisa, depois que a gente terminar esse ano, se crescer os 2%, nós teremos voltado ao nível de produção que o Brasil tinha em 2010. Ou seja, nós estamos nos esforçando para voltar ao nível de produção que tínhamos em 2010. O Brasil, então, ano em média, e no mesmo período, o Brasil cresce a sua população 1,7% ao ano. Ora, se eu cresço a riqueza 2% ao ano e a população cresce quase a mesma coisa, 1,7% ao ano, a riqueza por cabeça, que é o que interessa, praticamente está estagnada desde os anos 80. Quando a gente sabe que há 1000 distorções que fazem da nossa comunidade a pior distribuição de renda do mundo organizado, nós chegamos ao limite de uma caricatura chocante, em que hoje 5 brasileiros têm a fortuna equivalente à renda de 100 milhões de pessoas. É bom abrir um parênteses para dizer que eu não tenho nada contra a riqueza, não tenho nada contra os ricos, nada, absolutamente nada, eu não tenho este esquerdismo infantil que ainda infesta o debate brasileiro. O problema são os 100 milhões de brasileiros mais pobres que estão fora de qualquer patamar de contribuição à nação, porque não estão contribuindo nem como consumidores, nem como contribuintes do sistema previdenciário, nem como contribuintes do sistema tributário, nem como contribuintes do consumo de massa que caracteriza o capitalismo moderno. Qual é a escala de uma loja de chancherê, de uma indústria de chancherê, se você tem de uma população 100 milhões excluídos do consumo? Você cai na questão da escala, que é a diferença básica de uma China, por exemplo, que já passou o custo por hora trabalhada, o custo do Brasil, e está produzindo um mercado de massas que permite ter uma escala absolutamente imbatível na competição mundial. E olha, se o Brasil não abre o olho, é onde a China escolher entrar, o Brasil será esmagado. Só para dar uma característica da competição assimétrica que nós estamos assistindo no mundo. Um segundinho que eu vou tirar aqui o paletó. Me apaixonei pelo auditório. Cacuete de professor. E aí a grande pergunta que se impõe nesse momento, a reflexão é: o que houve para o Brasil que tinha assim, taxas de crescimento que eram chamadas de milagre econômico, para entrar nessa depressão crônica e dela não conseguir sair? Isso se deve, por mais que a gente imagine que é fulano, beltrano, mas isso se deve ao colapso de um modelo antigo
e a nossa incapacidade política, dos políticos, mas da comunidade nacional como um todo, de achar o ambiente para debater a alternativa a esse projeto que morreu. O projeto que morreu era chamado Nacional Desenvolvimentismo. O que era o Nacional Desenvolvimentismo? Em 1945, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, 80% do povo brasileiro morava no campo. Apenas 20% morava na cidade. Nossa economia ia comer. E os excedentes econômicos que nós apurávamos ali quando acabou a guerra eram extraídos da monocultura, outrora escravista, latifundiária, da monocultura, do café aqui para baixo, da cana-de-açúcar lá para cima. Pinceladas muito rápidas para a gente não completar muita conversa. Isso era o Brasil quando alvoreceu a década de 50. Ali, inspirado pelo gênio de Getúlio Vargas, mas muito mais fortemente inspirada por um experimento de economia política que procurou uma conciliação entre a confrontação do capitalismo liberal, que tinha ganho a Segunda Guerra Mundial em aliança com os comunistas soviéticos, e o comunismo. Então o mundo, quando virou a guerra, estava confrontado ao início da Guerra Fria entre duas concepções de economia política. Ou a concepção de Adam Smith, ou seja, Estado fora da economia, quem sabe fazer riqueza é a iniciativa privada e a propriedade privada dos fatores de produção. Ou o outro lado, propriedade privada é uma aberração que foi inventado pelos mais poderosos no passado para expoliar a força do trabalho, que era o marxismo-leninismo. Nasce uma terceira corrente, e essa terceira corrente explode numa experiência empírica, no experimento concreto, no New Deal, que foi a resposta que os Estados Unidos deram, ainda antes da Segunda Guerra Mundial, na grave depressão de 1929. E depois isso explode como um êxito extraordinário na rápida, freneticamente rápida recuperação da Europa destruída pela guerra e do Japão, especialmente, que teve 70 cidades destruídas. Não foram só as duas, Hiroshima e Nagasaki, pelas bombas atômicas. Os aliados destruíram 70 cidades americanas. Toda a base metalmecânica, toda a base siderúrgica. O ministro Manuel Dias já fez aqui o seu introito. Merece uma salva de palmas esse catarinense. E nós estamos convocando para a luta de novo. Quer só ficar aí no bem bom de chefiar a juventude do partido, e eu quero que ele seja deputado federal para me ajudar a enfrentar o Congresso lá em Brasília. Pois bem, o Japão foi recuperado em 5 anos, a Europa em 3 anos. E qual era essa economia política miraculosa? Era uma ideia de usar as energias extraordinárias da iniciativa privada, do mundo empresarial, porém associada a um Estado planejador, coordenador e investidor, especialmente em momentos de crise do capitalismo, que foi a grande resposta da crise de 29 com o New Deal feito pelo presidente Roosevelt. E aí os brasileiros do tempo vimos essa ideia, já não mais uma ideia científica interessante para a nossa cultura de tentar conciliar os extremos, etc, etc, mas agora já com experiência de sucesso extraordinário na recuperação da América, na recuperação da Europa e na recuperação do Japão. A ideia do Brasil, que não passou por nenhuma destruição nem guerra, era nos libertar dessa economia rural atrasada e partir para uma modernidade econômica, que era, na data, símbolo de indústria. Então o Brasil resolveu, politicamente, se industrializar. Qual era a pista? E eu não estou recuperando isso para fazer história, é para entendermos o que aconteceu com o nosso país, porque a raiz do nosso problema está nesse modelo, na sua contradição, na morte dele e na nossa incapacidade política de, entendendo essa morte, construir outro modelo para organizar nossas energias privadas e públicas em direção a uma compreensão de nação, de país que nós queremos ser para o futuro. Então fizemos o quê? Fizemos um mapa por onde o Brasil ia se desindustrializar. Qual era o mapa? Tudo que o Brasil comprava do estrangeiro com grande volume revelava um mercado doméstico relevante. Então era por ali que nós íamos fazer nascer a indústria nacional brasileira, substituição de importações. Tudo que o Brasil compra do estrangeiro com grande volume, vamos tentar produzir aqui no Brasil. Primeira grande contradição para entender nosso problema contemporâneo. Quem vai pagar esse negócio? De onde é que veio o dinheiro para financiar essa estratégia? O Brasil era absolutamente pobre. Era um país em que os excedentes econômicos, já disse, eram concentrados na monocultura, que tinha uma desconfiança política azeda dessa novidade. Afinal de contas, estava se falando em criar uma nova burguesia urbana e transitar o poder da oligarquia rural
que mandava o povo votar bico de pena, que não deixava as mulheres votarem, é o ideário da Revolução de 30, por uma nova burguesia urbana, civilizada, que ia assinar a carteira do trabalhador, que ia garantir que a mulher gestante não trabalhasse em condições insalubres. Era um conjunto de novidades muito revolucionárias para os oligarcas de São Paulo e da cana-de-açúcar de Pernambuco aceitarem naquela data. E muitos conflitos políticos foram feridos para que essa novidade se impusesse. Revolução de 30 contra a Revolução de 32, 35 um pátio, 37 um contra-golpe, 45 a redemocratização, 54 o suicídio do Getúlio. É uma história terrível do Brasil moderno querendo nascer em antagonismo a esse Brasil atrasado, escravocrata, enfim, que não respeita a dignidade do ser humano, lá como hoje. Daí nós não tínhamos o dinheiro. Para fazer dinheiro, todo mundo que sustenta desenvolvimento baseia seu desenvolvimento no capital feito em casa. Vocês são empresários de êxito, num país que hostiliza muito a atividade empresarial. Eu faço uma aposta que 99% basearam o seu sucesso empresarial na sua própria poupança. Porque é muito improvável que o empresário brasileiro se sustente pedindo dinheiro em banco. Por uma simples razão, faz 35 anos que a taxa de juros da economia brasileira é consistentemente maior do que a rentabilidade média dos negócios da economia real. Assim como eu estou dizendo, faz 35 anos, que é desde o ano 80, que a taxa de juros média no Brasil é mais alta do que o lucro médio que você pode tirar da indústria, dos serviços, da agricultura, da pecuária ou qualquer outra atividade na economia real. Portanto, o que faz um país crescer sustentadamente é a formação bruta de capital que se faz em casa. E isso é um conflito político que nós temos que resolver, ou na bala, espero que não seja assim, ou num grande diálogo nacional em que a gente compreenda a necessidade de entrar numa dinâmica de construção de uma formação bruta de capital, ou seja, da forma nacional, o saldo de desenvolvimento para gerar os empregos, a melhoria da arrecadação para melhorar a saúde pública, a educação pública, a segurança que virou um tormento e a infraestrutura precária que impõe à nossa economia uma incapacidade de competir. O frete rodoviário brasileiro é 4 vezes mais caro do que o frete rodoviário dos competidores internacionais. Processar um container no porto, mesmo os portos mais modernos, como Santa Catarina tem, ou o Ceará tem, ainda assim, o processamento de um container nosso custa 4 vezes o processamento de um container em Roterdã. E a margem do lucro da competição global não paga essas ineficiências. Isso nós precisamos aprender. Pois bem, na época como hoje, nós, ao invés de ferirmos a discussão sobre como se construir um nível de capital doméstico alto, nós resolvemos tomar um atalho. Resolvemos fundar o desenvolvimento do Brasil na criação do endividamento externo. Na época não era de todo irresponsável, pelo menos não parecia ser a ninguém daquela data. Por quê? Porque os capitais estrangeiros eram de muito longo prazo e muito baratos na época. Por algo ao redor de 30 anos e meio, 3 décadas e meia, o Brasil tomou dinheiro emprestado do estrangeiro na seguinte condição: 3 anos de média, 3 anos de carência, ou seja, toma o dinheiro emprestado hoje, tem 3 anos para começar a pagar, 12 anos de prazo médio para pagar em prestações e juro médio, segura o queixo aí que está devendo no banco, juro médio de 3% ao ano. Então pensaram do tempo, qual é o erro? Eu tomo $1 bilhão emprestado numa condição dessa, abro uma Petróleo-Brás, 3 anos depois, quando a carência acabar, a Petrobras com 1 ano ou 2 de faturamento, paga o que eu ainda tenho 10 anos para frente para pagar. Então danamos a tomar dinheiro emprestado e abrir Brás, e a infraestrutura correta conexa a ela. Eletricidade, telefonia, rodovia, portos, aeroportos e mais petróleo, siderurgia, mineração, uma série de coisas que o Brasil aventurou-se para fazer. Deu certo. É muito importante em tempos de desânimo, de descrença, muito importante a gente olhar para a nossa própria história, para ver que não tem defeito genético na nação brasileira. Entre 1950 e 1980, 30 aninhos, que não é nada sobre a história de uma nação, o Brasil foi a mais espetacular evolução econômica da história da humanidade. Os livros internacionais mencionam esse exemplo brasileiro sempre com a palavra milagre econômico. Milagre sabe como é? Uma coisa que não se explica, porque à luz da inteligência internacional, não era uma nação meio iletrada, sem tecnologia,
sem burguesia empreendedora, como tinham os americanos, os europeus, de repente se apresenta no clube e vira a 15ª economia industrial do planeta Terra. Não é pouca coisa não. Foi extraordinário o exemplo brasileiro, o que dá, vamos dizer, isso foi ontem, a capacidade da gente confiar em nós próprios. Porém, o problema contemporâneo brasileiro é que este modelo morreu. Ele morreu de morte morrida e de morte matada, brinco eu. Morte morrida. Ele dependia de capitais externos de longo prazo e baratos, como eu tentei descrever. Esta realidade da eletronização do meio financeiro, que se chama de globalização, essa realidade, esse dinheiro sumiu do mapa. Hoje, os fluxos financeiros são eletrônicos. Os americanos chamam de smart money, que em tradução literal quer dizer dinheiro esperto. Na prática, um garoto de 20 e poucos anos, operando um computador como quem joga um videogame, arbitrando ganhos especulativos de curtíssimo prazo no mundo. Porque na hora que anoitecer aqui em Santa Catarina, está amanhecendo na Malásia. E aí abre o computador do garoto, pisca lá um algoritmo, dizendo, ó, o banco X, AAA de classificação de risco, está precisando de uma ponte de liquidez, está pagando 5% de juros em dólar para quem emprestar 2 bilhões. O garoto pega assim, onde é que eu estou com 2 bilhões arriscado? No Peru. Tira 2 bilhões de dólares do Peru em tempo real e joga no banco da Malásia. 2 bilhões de dólares, não quebra o balanço de pagamento do Peru. Sabe, retirado 2 bilhões de dólares do Peru do dia para a noite, arrebenta o balanço de pagamento do Peru, e o efeito disso é a desvalorização do câmbio. Já estão ouvindo aqui o que é que está acontecendo conosco? Então morreu o modelo porque o capital financeiro de longo prazo e barato mudou, virou muito a risco e de muito caro e de curtíssimo prazo, e todos os países que dependiam da sua matriz orgânica de desenvolvimento, de fluxos internacionais de capital, quebraram. Isso aconteceu no ano que eu estou arbitrando, 80, mas foi ali, 82, 81, 80, 79, que foram mudando os perfis do capital. Mas o modelo também morreu de morte matada. Porque lembra qual era a estratégia de desenvolvimento? Substituir importações significava o seguinte: nós ouvimos falar numa indústria que já existia no estrangeiro, nossa população crescentemente queria, desejava, como hoje, consumir aquele padrão maravilhoso que ela tinha notícia, portanto ela queria um carro, os primeiros eletroeletrônicos, era radiola, não sei o que, papapá e tal, e nós então resolvemos produzir no Brasil, com atraso de 1 década, de 2 décadas, esses produtos industriais que nós estávamos importando. Ou seja, nós dependíamos de que os ciclos tecnológicos e os seus impactos na produção fossem mais lentos do que são hoje. Então o Brasil saía atrasado, 10 anos, 5 anos depois, mais ou menos nós estávamos na mesma capacidade de produção da Alemanha, dos Estados Unidos, e passaram mais uns 5 a 10 anos, mais ou menos igual com eles. Embora já começasse a entrar um assunto que a gente passou, ainda não temos tendência de acordar para isso, que é a explosão de produtividade que a tecnologia impôs aos processos produtivos do mundo. Então, repare, é muito típico o primeiro experimento de indústria mais simbólica, que é a indústria automobilística. Juscelino Kubitschek negociou com a Volkswagen e trouxe uma linha de montagem do Fusca usada da Alemanha e montou em São Bernardo do Campo. E o Fusca que saía nessa linha de montagem era rigorosamente o mesmo Fusca que a nova linha de montagem montada na Alemanha produzia. Só que a nossa linha de montagem usada produzia um Fusca por dia. E a nova linha de montagem, apesar de produzir o mesmo Fusca, produzia 5 Fuscas por dia. E aí, ó, o Fusca vai tendendo a ficar muito mais barato lá fora do que o nosso aqui. E aí a gente, para não deixar a indústria nascer já morrendo, nós fechamos o mercado brasileiro à competição internacional, que é o protecionismo e tal. Resultado, o modelo morre. Quando o modelo morre, nós estamos em pleno período autoritário. E aí não tinha debate, não tinha discussão. E aí esse cacuete do preto contra o branco, do bom contra o mal, começa a infernizar a política brasileira. No primeiro momento, era a ditadura versus a democracia. Então os militares queriam dizer, ó, nós estamos com uma crise que vem de fora, explodiu o preço do petróleo, o Brasil não era autossuficiente,
o dinheiro mudou de perfil, nós estávamos tomando dinheiro emprestado a 3%, e de repente os contratos viraram 25% em dólar, e aqui do outro lado, os democratas ouvindo o povo. Me devolva a democracia, que a gente resolve o problema. O problema é de vocês. Se não tem democracia, não tem conversa. E aí ficamos aqui agarrados numa agenda que era institucional. Anistia, eleição direta, constituinte. Corretíssima, não tinha outro jeito, penso eu também. Aliás, eu já estava lutando nesse momento, ali em 82, eu entro, tenho o meu primeiro mandato com 25 anos de idade. Veja que coisa extraordinária é o Brasil. Pois bem, quando cai a ditadura, nós redemocratizamos o país, a ruptura do modelo caiu no nosso colo. Só que nós também não tínhamos discutido o modelo. Por quê? Porque para redemocratizar o país, nós tornamos muito superficial o debate. Juntava o usineiro, Teotônio Vilela, o democrata cristão Franco Montoro, o católico praticante Ulisses Guimarães, com o João Amazonas comunista, com o Luiz Carlos Prestes comunista, com o trabalhista extraordinário, meu amigo querido, que faz uma imensa falta ao Brasil, Leonel de Moura Brizola, com o Miguel Arraes voltando do exílio, e essa gente se juntava, só dava para conversar se fosse temas institucionais. Botou a economia no jogo, esbandalhava e não tinha conversa. Corriu a mão de tapa da primeira reunião e não tinha segunda. Né? Eu participei de algumas dessas reuniões já. Então, acontece que o problema era real e explode no nosso colo, ainda agravado pela tragédia da morte do Tancredo, que sabia o que tinha que fazer, sabia o que estava acontecendo e estava se preparando para rediscutir o modelo, a estratégia, porque ele tinha ajudado pioneiramente o Getúlio, tinha ajudado o Juscelino, tinha sido um cara resistente a tudo que aconteceu e sabia o que tinha que fazer. Porém, morreu na véspera e toma posse o Sarney. Resultado, nós agora não tínhamos segurança se os militares iam aceitar o Sarney. De novo o debate é adiado para outra hora e corre todo mundo para segurar o Sarney ali, para ver se a gente ganha um tempo, faz a constituinte e faz a eleição direta para presidente. Mas o modelo morto começa a cobrar um preço, que aí nós já conhecemos mais de perto, inflação. Porque se nós perdemos o mecanismo de financiamento via endividamento externo e não mudamos a matriz, começamos a desequilibrar estruturalmente a economia brasileira, passamos a financiar os desequilíbrios de forma doentia com inflação. E isso durou um tempão. Aí o país tem uma nova emergência, um novo incêndio. Antes era redemocratizar, agora é combater a inflação. Chegamos no Plano Real. Isso eu já fui ministro da Fazenda, já ajudei a consolidar o Plano Real. E o Plano Real, mal comparando, eu tenho dito por aí afora, não era um novo projeto nacional de desenvolvimento, não respondia à estratégia exaurida do desenvolvimento nacional desenvolvimentista que nós tínhamos quebrado. Era apenas como quem, mal comparando, trata uma febre. Então, todo mundo sabe, eu repito, que febre não é uma doença. Né? A febre é um sinal que o corpo da gente manda para o nosso cérebro, para dizer que nós estamos com um agente patológico qualquer, uma infecção na urina, uma infecção no pulmão, uma infecção na garganta, e a gente precisa cuidar da febre, porque senão dá uma convulsão, mas não tem ilusão. Cuidou da febre, tem que olhar, fazer os exames para ver que tipo de agente patogênico, que infecção é que o coisa tem. O sucesso foi tão grande do combate à febre, que o Fernando Henrique resolveu levar o doente para o samba, né? Ao invés de feito como estava combinado. A gente cura a febre, mas tem que debater um novo projeto. O sucesso foi tão grande que o Fernando Henrique resolveu meter um projeto de poder e não equaciona a estratégia de desenvolvimento do país. Só para os senhores terem uma ideia, isso aqui não era animosidade pessoal contra ninguém. Eu era ministro da Fazenda dia 1º de janeiro de 1995. Olhem os números, e depois confiro na internet, porque parece mentira. Em 1995, 1º de janeiro, o Brasil tinha acumulado uma dívida externa, né, interna e externa, para fazer frente ao financiamento dessa indústria e dessa infraestrutura que nós temos hoje, bem ou mal, nós tínhamos produzido uma dívida equivalente a 38% do PIB, em 500 anos de história. Nós tínhamos uma carga tributária de 27,5% do PIB. 27,5% do PIB era a carga tributária comigo, ministro da Fazenda, dia 1º de janeiro de 1995. E o Brasil tinha patrimônio privatizável para fazer frente a essa dívida equivalente a 150 bilhões de dólares.
Vale do Rio Doce, Telebrás, enfim, as distribuidoras de energia elétrica, etc, etc. Em 8 anos desta brincadeira, porque atravessou o samba, o mito neoliberal, e para financiar um consumo de massa, que deu popularidade no primeiro momento, olha a mudança radical que os números aconteceram para a gente entender o problema do Brasil hoje. A dívida, que tinha levado 500 anos para sair de 0 a 38% do PIB, virou em 8 anos 78% do PIB. Só para vocês terem uma ideia, ela está chegando em maio agora a 80% do PIB. Nós estamos no pior momento de liquidez do crédito público brasileiro na história. O segundo foi o Fernando Henrique, e eu vou descrever o que aconteceu lá atrás para a gente recuperar e ver como o Brasil precisa se livrar dessa armadilha. A carga tributária, para fazer frente a este galope do juro, esse galope da dívida, salta em 8 anos de 27,5% para 36,5% do PIB. Sem correspondência de nada. E nós vendemos 150 bilhões de dólares de patrimônio. Ou seja, na base do fluxo, nós aumentamos a carga tributária de 27,5% para 36,5%. Na base do estoque, nós saltamos a dívida de 38 para 78 e desmobilizamos, vendemos 150 bilhões de dólares e o país foi ao fundo do poço e o Fernando Henrique quebrou o Brasil 3 vezes. Como é que um país quebra? Para a gente entender o que eu estou querendo dizer. Aí eu agradeço, viu? Porque o cearense mais calorento que tem sou eu. Eu adoro vir para Santa Catarina em julho. Mas eu vou ter que fazer várias visitas aqui em julho. Então repare, como é que um país quebra? Um país é uma instituição permanente, ele não fecha como uma empresa. O país quebra, o sintoma mais visível é a correspondência da taxa de câmbio. Ou seja, quantos reais eu preciso para comprar um dólar, que é a moeda de circulação internacional. E aqui, embora o auditório seja muito qualificado, eu tenho pedido às pessoas para ajudar o nosso povo a entender. Porque a gente não transaciona com dólar, e isso parece um assunto que não é do nosso comportamento, não é da nossa preocupação. Mas o dólar, a taxa de câmbio, é o preço relativo mais importante da economia popular. Porque o povão não compra dólar, mas o povão come pão. E pão ou pizza é trigo. E o Brasil não produz trigo com suficiência para a nossa demanda, então nós temos que comprar fora pagando em dólar. O povão não compra dólar, mas o povão toma remédio. O Brasil abriu mão de uma política industrial e de comércio exterior, de uma política nacional de ciência e tecnologia, acredita na mitologia neoliberal. Resultado, 80% dos remédios que nós tomamos na farmácia aqui são importados do estrangeiro. O povão não paga o dólar. O povão não compra dólar, mas anda de ônibus. Olha onde é que nós estamos. O Brasil adotou a estúpida política de vender petróleo bruto barato no estrangeiro e importar, cavalheiros e damas, 60% do óleo diesel que os caminhões que levam as produções dos senhores e da senhora para o mercado são onerados em dólar, porque 60% do óleo diesel que o Brasil está consumindo vem do estrangeiro. Vê se pode, um país que está sobrando petróleo, está obrigando o consumidor médio a pagar quase R$ 5 por um litro de gasolina. Por quê? Porque agora nós estamos importando gasolina, lubrificantes e, não é importando complemento, não, 60%. Por quê? Porque nós estamos exportando mais de 1,5 milhão de barris de petróleo por dia, bruto e barato, e importando derivados, gerando emprego nos Estados Unidos e na Europa. Há 15 anos nós adotamos essa política. Tudo como consequência desta loucura que tem acontecido na política brasileira. Então o povão não compra dólar, mas o povão, vamos lá, compra celular. O Brasil tem mais celular do que gente. Celular, ainda que montado em Manaus, 100% importado. Para não encher o saco dos senhores, 100% da informática. Tudo que envolver informática, computador, software, tudo importado. 80% do valor do carro aqui fora parado, ainda que montado aí do lado do Paraná, 80% do valor econômico importado. Toda a mecatrônica, os computadores, esses sinaizinhos elétricos, tudo importado do estrangeiro. E isso virou o nosso país. Então o país quebra como? O Fernando Henrique cessa o imposto inflacionário com o Itamar, com o real, isso se transforma em renda, a população vai em massa ao consumo em 24 horas,
porque acha inclusive que essa mamada é só para os políticos ganhar a eleição, e o país não preocupou-se com a produção. Resultado, nós já começamos a importar volumes cada vez maiores de tudo do nosso cotidiano. Todo meio de diagnóstico médico, todo meio de diagnóstico médico. Então a consulta do dentista hoje necessariamente tem que ser cobrada no equivalente em dólar, porque todos os insumos de um dentista aqui em Xanxerê, certo? O instrumental, o foco de luz, a anestesia, tudo importado. O instrumental, a ferramentaria, aquela broca, tudo vem do estrangeiro. Então ele tem que repor seu estoque em dólar, então ele tem que cobrar o equivalente a 100 dólares, não é 300 reais a consulta, e a gente não entende porque ficou tão caro. Ficou caro por isso. O aluguel, não tem nada a ver com importação e exportação, acaba sendo, quem é senhorio, acaba querendo vincular o aluguel a um equivalente em dólar, porque ele faz um cálculo da viagemzinha no fim do ano para Miami e tal, e mais ou menos quer ficar com aquele aluguel no padrão de dólar, que é o que refere os preços todos. Então, com o Fernando Henrique aconteceu o seguinte, e a gente começa agora a entender, para não incomplicar muito a conversa, o que é que eu estou querendo explicar e é onde que nós precisamos reagir para montar um novo projeto para o país. O país, quando o Fernando Henrique ganha a reeleição, estava com a taxa de câmbio ao redor de R$1 por dólar. Quando o Fernando Henrique ganha a reeleição, no dia seguinte vai para R$4 por dólar. E o povão fica com ódio, e os políticos acabam não explicando. Mas por que o povão fica com ódio? Ora, porque se tudo, ainda que a gente não explique para o povo, acompanha o dólar, o povo ficou 4 vezes mais pobre. A capacidade de consumir foi reduzida em 75%, porque de R$1 para de $1 para 4, né? A capacidade de comprar remédio, eletroeletrônico, passagem de ônibus, trigo, pão, etc., vai também para essa proporção. E aí o PT, na época, só para recuperar isso, estou fazendo aqui uma análise para a gente achar o futuro, não é para pisar nem machucar ninguém. Eu até ajudei, né? Eu ajudei lá atrás o Real, ajudei o Lula, portanto, não estou falando mal de ninguém. Estou só dizendo que agora não dá mais para a gente não conversar a verdadeira história do Brasil, porque essa armadilha agora não tem muito mais alternativa. Então, como é que aconteceu? Desvalorizou o câmbio, o PT criou um movimento fora FHC, quem acompanha a política lembra disso, e o Lula assinou um pedido de impeachment do Fernando Henrique. E eu esperei, Lula, meu irmão, não faça uma maluquice dessa, pelo amor de Deus, remédio para governo ruim não é impeachment. A gente precisa pressionar o governo, denunciar, mas não tem sentido interromper, porque isso não é crime, isso não é um erro estratégico, isso é uma política errada, mas a vida democrática exige respeito à eleição, ao privado, que não sei o que e tal. Aí o Lula faz o pedido de impeachment e vai entregar o pedido de impeachment ao então presidente da Câmara, Michel Temer. Você é um negócio desse? O Michel Temer era o presidente da Câmara, braço direito do Fernando Henrique. E agora a gente vê o Michel Temer vice da Dilma. Para vocês perceberem como é grave a questão. Então o Michel Temer, que era o braço direito do Fernando Henrique, arquiva o pedido de impeachment e o Fernando Henrique atravessa o governo impopularíssimo e nunca mais o PSDB ganha uma eleição nacional. Porque ficou na memória do povo esta lesão grave, né, de ganhar a eleição com um certo padrão de consumo e no dia seguinte da eleição ganha, o padrão de consumo cai 2/3, 3/4, etc. Passa o tempo, o Lula governa. Só para vocês verem como é grave o que eu estou querendo falar e como é o centro do debate. As pessoas, vamos falar de educação, vamos falar, quiser uma pergunta, fica à vontade. Mas o centro do debate, a gente precisa escolher, é este aqui. Então, quando o Lula toma posse, eu era ministro dele, né? Aceitei ser ministro, tinha sido candidato a presidente, não ganhei, e ele fez um apelo para eu ajudar a situação do Brasil. Era terrível, lá fui eu. Pois bem, se nós atualizarmos a taxa de câmbio do dia que o Lula tomou posse, era R$ 9,20 para o valor de hoje. Olha que coisa extraordinária. Hoje a taxa de câmbio está em 3,20, mais ou menos, nominal. Pois bem, atualizado o valor do dia que o Lula tomou posse, a taxa de câmbio estaria em R$ 9,20. Resultado, 8 anos depois, o Lula entrega para a Dilma, a taxa de câmbio estava em R$ 1,75. Tudo a valor presente. O que aconteceu com o povão? Precisava de R$ 9 para comprar um dólar de pão, de remédio, de passagem de ônibus, de eletroeletrônico, precisava de R$ 9,20 e de repente, 8 anos depois, precisa só de R$ 1,75. Ou seja, o Lula multiplicou praticamente por 4 a capacidade de consumo do povo brasileiro.
aí ficou popularíssimo, todo mundo é muito, pelo menos para as classes mais pobres, ele depois decepcionou muita gente. Eu não estou fazendo aqui nem o ataque e nem a defesa, eu estou fazendo constatação para a gente recuperar o que precisamos fazer no futuro. O que acontece quando o consumo multiplica por 4 e a gente não faz nada em relação à produção? Há um desequilíbrio profundo que a gente compensa como? Importando. E aí explode o volume de importação. Todas essas coisas aí vão para volumes monstruosos de importação. E por que o Brasil não quebra? Aí vem a explicação. Enquanto o Brasil se desindustrializava, a China, no caminho oposto, na mesma data, começa a virar a segunda economia do mundo. E importa por esse pujante crescimento, importa crescentes e volumosíssimos quantidades de produtos tradicionais brasileiros. Resultado, no dia que o Lula entrega para Dilma, o governo, nós estávamos vendendo uma tonelada de minério de ferro por $190. No dia que a Dilma foi derrubada, a mesma tonelada de ferro, a China estava pagando $38. No dia que o Lula entregou para a Dilma, nós estávamos vendendo um barril de petróleo por $110. No dia que a Dilma sofreu o golpe, nós estávamos vendendo a mesmo barril de petróleo por $30. Ou seja, o que acontece com o Lula? A importação explode, nós não interrompemos a desindustrialização, o desequilíbrio na conta externa explodiu, mas foi mascarado, porque a soja, o milho, o petróleo, o minério de ferro, os produtos tradicionais brasileiros, explodiram de preço e mascararam o desequilíbrio. Com a Dilma, o que acontece? É rigorosamente o mesmo filme que lá atrás derrubou o Fernando Henrique. Atenuado. Mas a Dilma ganha a reeleição, os preços caem. O número é o seguinte: nos manufaturados, no último ano que o Brasil cresceu, entre o que o Brasil industrializado exporta e o que o Brasil industrializado importa, o buraco foi de $124 bilhões no ano 2013. E o agronegócio, tão mal respeitado, e a mineração geraram um superávit de $90 bilhões. Aí a conta fechou. Com a Dilma, esses preços despencaram, o desequilíbrio ficou lá à altura e o país quebrou. Como é que um país quebra? A proporção da sua moeda em relação ao termo de troca internacional. A Dilma recebe do Lula a taxa de câmbio a 1,75 e no dia seguinte da reeleição a taxa de câmbio vai para 4. A população então sentiu-se lesada porque perdeu do dia para a noite, sem ninguém lhe dar nenhuma explicação, metade do seu poder de compra. E o comércio sentiu na carne, e a indústria sentiu na pele, e a receita pública sentiu na carne, sentiu na pele, e o país entrou de novo na mesma crise. Aí, movimento fora Dilma, pedido de impeachment, só que dessa vez foi entregue ao Eduardo Cunha, que era sócio e chefe da quadrilha, a qual integra o Michel Temer. Desculpa, eu conheço muito bem os dois. Quem achar diferente, por favor, me perdoe, mas eu conheço bastante bem e acho que o Brasil precisa parar com essa linguagem de aristocrata, todo mundo se poupando, porque só o calor político é que vai tirar a máscara dessa gente antes que eles façam o mal que tem feito ao país. Resultado, chegamos ao dia de hoje. Se esse diagnóstico for correto, a terapêutica salta. Hoje o Brasil está proibido de crescer por razões ancestrais e por 3 razões contemporâneas. E a gente, se quiser sair da confusão e entrar numa dinâmica de desenvolvimento real, nós precisamos resolver. Por exemplo, o endividamento explosivo das empresas e das famílias. Não há precedente. Nesse momento que eu lhes falo, 60 milhões de brasileiros estão com o nome no Serasa e no SPC. Olha aqui, 60 milhões de brasileiros estão negativados no crédito familiar com o nome sujo no SPC e no Serasa. A empresa privada brasileira hoje está com 2 trilhões de débito bancário, girando a juros nacionais brasileiros. O que está na iminência de produzir uma crise bancária. Por quê? Porque 600 bilhões desses 2 trilhões já estão na contabilidade dos bancos como crédito de recuperação duvidosa. O que acontece? Os bancos estão retraídos, só emprestam agora para o governo. Não emprestam para mais ninguém, a não ser curto prazo e juros absolutamente exorbitantes. Isso na Praça de São Paulo. Imagina, perifericamente, porque nós toleramos o abuso de uma hiperconcentração bancária. O Brasil, na minha época, tinha 40 bancos para você chegar a 80% das transações financeiras. Hoje, 4 bancos dominam 80% das transações financeiras. Caixa Econômica e Banco do Brasil
Bradesco e Itaú. Se botar o Santander, vai para 90%. E é um oligopólio, fazem um jantar em São Paulo e pronto. Quem quiser, engula com casca e tudo, porque nós chegamos a essa imprudência que os americanos não aceitam, os europeus não aceitam, que é a superconcentração bancária, que funciona como monopólio, como oligopólio. Acerta as tarifas, acerta as taxas de juros, acerta o perfil dos seus produtos, e quem quiser mais na mão deles. Aí começa a se explicar o tal spread bancário. Spread é o que se paga como risco. E aqui se inventou o seguinte: então o cheque especial do Banco do Brasil custa 282% ao ano. Se você tiver a desdita de precisar rolar uma fatura de cartão de crédito, meu irmão, você está pagando 486% de juros ao ano. E no barato, um bom comerciante aqui em Xanxerê desconta duplicado a 1% ao mês, mais ou menos. Se tiver uma reciprocidade, 0,075 ao mês. Isso é a taxa de juros americana de um ano. Isso é a taxa de juros, às vezes é mais. Estou dizendo um bom comerciante de primeira linha, com seguro, com reciprocidade, de 1% ao mês. Isso é a taxa de juros americana de um ano. Então nós precisamos entender que precisamos fazer uma equação para isso. Segundo, o colapso fiscal do país. Porque quando você faz essa taxa de juros, o que aconteceu? A dívida galopou para 80% do PIB. Só que ninguém paga dívida com PIB, você paga dívida com Tesouro Nacional. E o resultado prático, todo mundo sabe como é que funciona a agiota. Quando você começa a ficar com a dívida muito alta e começa a ficar mal falado, o agiota ou não lhe empresta mais, ou lhe empresta por prazo cada vez mais curto e com juros cada vez mais alto. Não é assim? Não, eu estou enganado. É assim que funciona. Eu ouvi falar, graças a Deus não peço dinheiro emprestado a ninguém, porque nem crediário eu gosto de fazer, porque eu tenho horror a juro, não é só como acadêmico, professor, não, eu tenho horror a juro, porque isso é um negócio que mata qualquer cidadão, qualquer família e qualquer empresa. Mata, não tem saída. Um país que paga o juro que o Brasil paga está morto. Eu ainda estou teimando que acho que dá para ressuscitar, porque a gente pode mudar isso. E há muita resiliência no mundo empresarial, no mundo produtivo do Brasil, se a gente fizer uma desintoxicação dessas simplificações imbecis, né, que jogaram na cabeça do povo brasileiro, aproveitando coisas que são reais. O que é o quadro fiscal brasileiro? Hoje, com uma carga tributária de 36,5% do PIB, que, sob o ponto de vista da renda média, já é uma das mais altas do mundo. Pior, é extraordinariamente mal distribuído, onera muito mais a produção do que a retenção especulativa de propriedade. O pobre e a classe média pagam muito mais do que o barão e o mais rico, e o rentista e o especulador financeiro. Com todos esses defeitos, é uma carga tributária já alta, 36,5% do PIB. Pois bem, com essa carga tributária desse tamanho e com a menor taxa de investimento desde a Segunda Guerra Mundial, nós investimos menos de 1/3 de 1% do PIB, 0,3% do PIB, o Brasil chegou ao fim do ano 2017 com 140 bilhões de reais de déficit primário. E hoje, 17 estados brasileiros estão com a receita corrente líquida caindo abaixo da despesa corrente líquida. Ou seja, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, para falar em 3 mega estados quebrados sem pagar os funcionários públicos. 17 estão mais ou menos nessa situação. Santa Catarina é dos 6, 8 estados que estão mais ou menos arrumadinhos, mas se continuar com essa política da dívida inflando, com o juro maluco do governo, e as receitas caindo, e a imposição de Ministério Público, de piso não sei de quê, de piso não sei de quê, de compra de remédio não homologado, quebra também, não escapa um. E isso tem que ter uma equação central. E terceiro, qualquer crescimento o Brasil importa. Portanto, nós precisamos interromper esse itinerário e entrar numa dinâmica de reindustrialização do país. Os caminhos são vários. Eu ando citando 5 conjuntos de providências que basicamente são providências que o Brasil pode fazer com relativa dificuldade menor. Nada disso é fácil, nada é simples, mas são praticáveis. Um é mais difícil, as outras 4 são mais fáceis ou menos difíceis. Primeiro, construção civil. Por que construção civil? Porque a densa mão de obra responde à mão de obra com precariedade na qualificação, é um investimento modular e não importa nenhum dos seus insumos. Então, essa é uma indústria que o Brasil tem que entrar no ano de 2019 investindo pesado, e tem 1000 ferramentas para fazer. Vou tentar depois responder perguntas, então, porque eu já estou preocupado com o tempo dos senhores.
né? Segundo, o complexo industrial do petróleo e gás. Já indiciei aqui, qual é o sentido de um país como o nosso exportar petróleo bruto barato, quando a gente tem expertise tecnológica, capacidade, demanda, dinheiro ouvindo a conversa para produzir isso aqui mesmo. E não é só gasolina, óleo diesel, lubrificante, é toda uma indústria 4.0 de polímeros, novos materiais que a petroquímica permite. Terceiro, o complexo industrial da saúde. Os senhores vejam comigo, ano passado, 2017, o governo federal, só o governo federal, importou do estrangeiro, gerando emprego na China, na Europa e nos Estados Unidos, 17 bilhões de dólares do complexo industrial da saúde, com dinheiro público. Dinheiro público, se a gente juntar os hospitais privados, os hospitais municipais e estaduais, nós vamos chegar aí provavelmente a algo ao redor de 50 bilhões de dólares no ano de importação. Prótese, cama de hospital, bengala, soro, remédio, coisa que você com patente vencida, com engenharia reversa, se associando com a universidade, você pode substituir a importação, porque a ferramenta aqui é o governo comprando. O dinheiro já está sendo gasto. Para dar um exemplo prático. Terceiro complexo industrial agroindustrial, o agronegócio. Vocês conhecem bem isso aqui mais perto. Repare bem, 40% dos custos de produção da agricultura e pecuária mais competitiva do planeta Terra são importados do estrangeiro. Não há uma fábrica de defensivo agrícola. Não há uma unidade industrial do capital brasileiro de implementos agrícolas. Fertilizante, praticamente todo fertilizante fosfatado, quase todo importado do estrangeiro, quando o Brasil tem sobrando minas ociosas de fosfato, de nitratos de potássio, diabo por aí afora, desesperados, precisando de investimento, de emprego, de renda, e nós gastando dinheiro. Estamos pagando por 60, eu vi hoje esse exemplo, por 60 mil sementes de milho, 60 mil sementes de milho geneticamente modificados, pagando R$350, R$400, eles vendem por unidade, o rapaz estava me explicando. Todo o defensivo agrícola do tomate que se produz ali em Caçador, de onde eu estou vindo, tudo importado do estrangeiro. E por fim o complexo industrial da defesa. Aqui é o mais complexo. Mas numa política externa em que a gente exija preferências comerciais, por exemplo, da China, da Índia, da Rússia, que precisam da complementariedade da economia brasileira em segurança alimentar, petróleo e minério de ferro, isso é um arranhãozinho. E a gente pode então, os 20 bilhões de reais que estamos gastando por ano em defesa, nós podemos verticalizar uma indústria. Aqui tem a ver com microeletrônica, satélite, com telecomunicações, mas tem a ver aqui, para não falar baixinho, que eu morro de vergonha nesse momento da minha palestra. Outro dia, ainda no governo Dilma, a China ganhou a concorrência para fornecer os uniformes do Exército Brasileiro. Cancelamos essa concorrência, porque era um vexame inexplicável. Mas com escala, com financiamento barato e manipulando taxa de câmbio, a China só não ganha o mercado que ela não escolher ganhar. Simples assim. E isso é o que está, penso eu, em discussão no nosso país. Vamos ver se a gente ajuda o Brasil a achar o caminho em que todos os candidatos, todos os partidos deveriam se debruçar, porque aqui não é fácil. Se a gente se dividir do jeito que está, em ódios e paixões, e fazer do debate simplificações grosseiras, frase feita, que só consulta a raiva que o povo tem com razão da política, me preocupa muito a sorte do nosso país. Muito obrigado pela atenção. Agora eu vou tentar responder perguntas, as mais difíceis fica para o Manuel Dias e as fáceis para mim. Só o primeiro que quebra o gelo aí, para ver quem é o primeiro. Pronto, faça aí que depois os outros desabam. Boa tarde. Boa tarde. Ciro, o senhor falou aí durante a sua palestra do monopólio dos bancos. Oligopólio. Oligopólio dos bancos. Aqui no Sul, existe uma tendência muito grande, e está estampado em todas as nossas cidades, das cooperativas de crédito. Por que o governo, se eleito for, não mexe com isso e dá um apoio maior a essas cooperativas? Eu tenho certeza que esse oligopólio vai acabar.
tendo que abrir mão de todo esse juro que cobra em função da gente poder trabalhar com a cooperativa de crédito. Se algum dia eu tiver a honra, né, o privilégio de servir essa grande nação como seu presidente, o senhor vai me ver trabalhando antes da posse para quebrar esse oligopólio e consertar a equação de financiamento da economia brasileira. Tenho procurado conhecer de perto as cooperativas de crédito, desde as primeiras que nascem ali no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, trazida por padres alemães, eu tenho procurado conhecer, tenho visto como é o custo de captação, qual é o nível de rentabilidade que eles conseguem suportar, qual é o nível. E sabe o que é que esse governo fez mais recentemente? Eliminou alguns incentivos tributários que se davam às cooperativas de crédito. Evidentemente que um governo que tenha compromisso com o Brasil tem que transformar em sua a tarefa de consertar a equação de financiamento. E um dos caminhos que o Brasil, especialmente Cabo do Sul, sabe fazer e tem que ensinar o país inteiro é a cooperativa de crédito. Obrigado por sua ponderação. Muito obrigado por suas ponderações, todas muito respeitáveis. Agora, se me permitir, eu vou refletir um pouco juntos, só para repor algumas informações. Se nós figurarmos o orçamento nacional brasileiro numa pizza, aqui numa bola, a despesa não é funcionário, é juro para banco. Juro e rolagem para banco. Isto é subtraído da informação do povo, porque eles controlam a grande mídia. São os maiores anunciantes e são os aplicadores dos donos, são 5 famílias. Né? Então, mas isso aqui pode ser visualizado na internet. Você pode entrar na Secretaria do Tesouro Nacional e checar se eu estou falando a verdade. 51,7% do orçamento gasto em 2017, já executado, são juro e rolagem de dívida. 29% é a segunda maior despesa, previdência social.
em que 2% levam mais de 30% de todos os políticos, os juízes, os procuradores e algumas carreiras de Estado, não são muitas, os militares, por exemplo. Não estou dizendo que isso é justo ou injusto, eu estou só fazendo uma descrição com números, porque o amigo de boa fé está acreditando que o funcionalismo custa 50%, não é verdade. Isso é um limite prudencial para os municípios e estados na lei de responsabilidade fiscal. Mas na consolidação de quanto o governo arrecada e para quem o governo paga, esses são os números: 51,7% juro para a banca, 29% previdência e 21% tudo o mais: educação, saúde, segurança, infraestrutura, porto, aeroporto e o mais do que o amigo imaginar, né? Cultura, ciência, tecnologia, etc, etc. Então eu tenho grande simpatia pelos valores da sua reflexão. Só o estresse, entretanto, é em outro lugar. Estabilidade para funcionário é uma perversão, penso eu, assim, com todas as delicadezas que eventualmente alguém possa imaginar de mim, é uma perversão porque empata a produtividade, equaliza o funcionário dedicado, respeitador dos seus deveres, que chega cedo, que sai tarde, que trata bem o contribuinte, que respeita o usuário, e aquele outro que não tem. Mas isso já está em transição, por regra já se acabou isso no Brasil. Então as novas contratações que o Brasil está fazendo, por exemplo, toda a rede de saúde do Ceará é feita com OS, todos os médicos, todos os enfermeiros, todos os socorristas já são contratados, permite-se pagar melhor salário, mas não tratou bem o usuário na rua. E não é para tirar ninguém, é apenas para ter esta ferramenta de estímulo, é para que ele renda bem. Então, é correto isso. A segunda questão, desculpe, remédio para governo ruim não é impeachment. Eu compreendo, porque nós não temos tradição democrática, o Brasil não tem nenhuma. Eu mesmo sou parlamentarista, que é o regime que lhe atende. O parlamentarismo, mas o parlamentarismo foi revogado pelo povo brasileiro. Na minha opinião de professor de direito constitucional, é cláusula pétrea da Constituição. Se eu pudesse, eu mudava para o parlamentarismo, porque o parlamentarismo tem essa característica. Por definição, a maioria do parlamento monta o governo. Então não tem essa história de, o governo quer ir para um lado e o Congresso não deixa. Então, por definição, o parlamentarismo é assim, a maioria do parlamento monta o governo. Se fizer besteira, diminuir os impostos, aumentar as despesas, o governo vai pagar em consequência disso e cai. Ninguém espera um trágico processo de impeachment, com o judiciário, com confusão. Simplesmente uma moção de desconfiança e pode-se convocar eleições gerais antecipadas. O mundo civilizado inteiro faz assim. Menos a América do Norte e a América Latina, que copia a América do Norte e está nessa situação de dificuldade. E nós temos a Venezuela como está, a Argentina como está, o Brasil como está, a Colômbia como está, já acabaram de desfazer o acordo com as Farc, virou guerra civil novamente. Então, isto dito, não tem saída, é presidencialismo. Então, meu patrão, a gente precisa votar com cuidado. E errando o voto, a gente tem que pressionar para que o governo mude de conduta, mas interromper o governo deixa todo e qualquer governante com medo. E o governante que assumiu o Brasil com medo, sem muita coragem de mexer nas coisas, olha, eu acredito para você, não presta para nada. Não presta para nada, porque chega lá e vai só fazer o favor dos grandões e o Brasil vai para o vinagre de uma vez por todas. Volta a inflação, não tem como. Prefeito, tem a precedência. Depois do livro. É o senhor? Então, falar um pouquinho sobre a questão de saúde. Sim. Que o senhor tem uma experiência muito grande lá, foi governador, senador, foi também ministro. O secretário de saúde. O secretário de saúde. Então, o que acontece hoje quando o município for falar porque aquilo que os municípios estão sofrendo, não é só a Xanxerê, eu diria, eu acho que o município do Brasil inteiro, eu acho que o problema é para todos. E, por exemplo, o PSF, que é a Saúde da Família, foi criado um programa através do governo federal. Ele, no começo, tudo bonitinho, ia dar dinheiro para ajudar os municípios, só que hoje, aquilo que era bom lá,
esses anos atrás, há 18, 20 anos atrás, né? Hoje virou um caos para o município, porque o governo federal passa lá 10 mil para cada PSF, enquanto custa para nós 50, 60. Quer dizer, isso é insuportável, não tem mais município que aguente cuidar disso. Por isso a arrecadação do município, nós gastamos no ano passado 28% na área da cirurgia eletiva. Então o município não aportar mais recursos, ninguém faz. Né? A tabela do SUS não é suficiente para que o profissional vá lá e faça. Então nós estamos vivendo, tirando dinheiro às vezes de investir em algo que possa investir em retorno para o município, né? No caso, um parque industrial, ajudar na pavimentação, criar uma estrutura para melhorar a arrecadação e, na verdade, não sobra um centavo para isso, o município tem que assumir compromissos que não sejam dele, e aí é o caos que ainda estão enfrentando hoje. Então, eu sei parabenizar o senhor pela coragem de hoje ir pensar em ser, pelo menos por enquanto, candidato, né, a presidente. Mas isso tem que ter muita coragem, mas só dessa forma, de pessoas corajosas que vão mudar lá na frente. Porque se nós não mudar a cultura, o problema nosso é cultural, né, de aceitar tudo, né, e de cada pouquinho você tem um lá na frente que quer corromper. Então a culpa não é só do político, a culpa é no geral, porque cada pouquinho parece não querer se corromper. Então, parabenizar o senhor pela sua boa vontade, pela coragem, e tem que tocar em frente pessoas assim que vão precisar para poder melhorar a situação desse país. Muito obrigado, meu caro prefeito. O prefeito fere talvez aquele que seja a maior preocupação hoje da população quando ela olha para os governos. Né? Ela está muito preocupada com a corrupção e ela não acha que o governo seja capaz de resolver, pelo contrário, acha que o governo, por regra, é responsável pela corrupção. Está muito preocupada com o desemprego, mas também não põe fé de que o governo seja capaz, não percebe o papel central e indispensável do governo. E quando você vai olhar mesmo dos problemas, ela exige, em primeiro lugar, a saúde. Por quê? Isso que o prefeito acabou de dizer e generosamente não falou que o Ministério Público quer mandar no seu lugar sem ter sido eleito, que o juiz manda você dar remédio que você não tem dinheiro para pagar, manda você internar gente em UTI sem ter vaga, né? Manda você internar gente na UTI sem ter vaga e sem ser médico para internar ninguém. E isso vira uma barafunda, porque na verdade a autoridade política no Brasil está rasgada. Esse é o problema. Quer dizer, o mal talvez que os últimos governantes fizeram. E há duas flagrantes necessidades de alteração. Uma é o gasto por habitante ano e o redesenho das responsabilidades no Pacto Federativo, que o prefeito aclarou muito bem. Quando você cria esse programa de saúde da família, médico que nasceu no Ceará, quando a gente era lá governador, né? Agente comunitário de saúde, etc, etc. E o governo federal copiou, ainda com o Collor, e prometeu aos municípios, especialmente aos pequenos municípios, financiar a equipe toda. E a equipe hoje não é só mais o médico, é o enfermeiro, é o odontólogo, uma equipe completa e tal. Resultado, por problema de formação, hoje nós temos menos médicos anestesistas do que tínhamos há 10 anos no Brasil, porque o governo entregou às corporações a regulação das residências. E as residências estão enxugando para poder garantir a melhoria do vencimento, o que é normal na pessoa humana. Mas você não pode fazer com que o prefeito seja obrigado, de uma cidade, Xaxerê ainda é grande, mas imagine uma cidade de Pacujá, no interior do Ceará. Para você levar um médico lá, ou você paga 30, 40 mil reais por mês, por 3 dias, ele não vai. E aí 10 mil é o que o governo paga. Então é preciso redesenhar o financiamento do SUS. Mas também é preciso, para que tenhamos autoridade, introduzir na questão da gestão da saúde uma valoração do servidor pelo usuário, pelo nível de satisfação do usuário. Porque não é mais tolerável a forma e o desapreço com que se maltrata o povo brasileiro, não nas pequenas cidades que os médicos acabam sendo
mas nos grandes emergências hospitalares é um verdadeiro genocídio que apavora o povo um dia precisar daquilo. Porque é cama de corredor, o camarada passa, não dá nem olha, etc, etc. E em qualquer circunstância acabar com essa história de judicialização da saúde. Só o Ceará, quando eu fui secretário de saúde para pôr ordem nisso, o governador me chamou, e aí quando tem um pepino grande, me chama. Lá fui eu para enfrentar, a parte dos juízes foi meu aluno, parte dos promotores foi meu aluno, então eu já saí visitando todo mundo, ó, não mande ordem legal que não vou cumprir. Não mande me prender, vai ser um escândalo bonito de eu enfrentar e não mandar. Né? Então, mas nós estamos gastando 150 milhões de reais por ano com remédio não homologado pela Anvisa. Então os Estados Unidos inventam um remédio experimental de câncer, o purrega o camarada mais rico aqui, pega uma liminar e manda o Estado importar. Aí o Estado importa, quando chega a Anvisa bloqueia porque é contrabando. Então eu importo com ordem judicial, a Anvisa bloqueia na alfândega porque é contrabando, eu tenho que entrar com a ação para obrigar a Anvisa a liberar o dinheiro. Aí com uma ampola de um remédio, eu resolvo praticamente 1 mês e meio de um PSF. Percebe? Está tudo errado. Mas isso é porque falta autoridade. E nos conveniados, gravemente, faz desde 2013 que o governo não atualiza a tabela de procedimentos do SUS. Então vocês aqui em Santa Catarina, eu visitei ontem em Caçador, tem uma imensa tradição comunitária e filantrópica. Então o Hospital de Caçador é um hospital de umas freiras francesas que ia fechar e a comunidade, a Associação Comercial e Industrial, equivalente de vocês, assumiu e as empresas estão pagando, a UTI, pagando não sei o que e tal. E eles gastam 82% do orçamento com pacientes do SUS, que é um hospital porta aberta, e o SUS só paga 40% do seu orçamento. Porque desde 2003 que não atualiza a tabela de procedimento. É uma barafunda, né? Barafunda geral. Ele ali, depois você. Ele pediu primeiro. Desculpa. Eu tenho 2 perguntas para fazer. Estamos aí às vésperas de uma eleição federal, estadual. O Estado brasileiro é um Estado extremamente paternalista. Extremamente paternalista, e nós escutamos, e recebeu aqui um empresário, eu também sou empresário, eu trabalho com consultoria, planejamento estratégico da empresa, e eu vejo o empresário chorar para chegar ao final do mês. E é extremamente complicado, e nós vemos um Estado paternalista. Dentro desse paternalismo, nós temos aí uma fábula de que nós tiramos o Brasil da miséria. Nós temos 207,7 milhões de habitantes e 14 mil pessoas, está no site do Ministério, recebendo Bolsa Família, ou seja, praticamente 5% da população. Como é que nós saímos da miséria, tirando 5% da população, e uma população que nós pegamos, por exemplo, a região Nordeste, a região Norte, onde a pessoa tem que pegar um barco para receber o seu benefício e deixa metade do benefício para pagar o barqueiro. Essa é uma situação. O total de pago para o Bolsa Família nesse mês foi 2,4 bilhões de reais, que poderia ser empregado, por exemplo, na necessidade do prefeito Avelino Menegola de manter a saúde aqui e dar condição para as pessoas de saírem do Bolsa Família. Porque a ideia do Bolsa Família é educação e alimentação, coisa que a prefeitura aqui não consegue manter em virtude de toda a política brasileira que a gente tem. Essa é uma pergunta. O que fazer com esse Bolsa Família? E a segunda pergunta em relação ao primeiro é justamente isso. Quanto menos o Estado se envolver, deixar o empresário trabalhar, deixar o empresário produzir, criar condições, trabalhar basicamente em cima daquilo que é o papel essencial do Estado: saúde, educação e segurança. Será que não seria um passo positivo para a distribuição de renda que nós falamos tanto aqui no Brasil? Bom, eu lhe agradeço a qualidade das perguntas, mas aparentemente nós vamos discordar nas premissas, né? Mas assim, é o que eu quero fazer, ouvir as pessoas e falar com franqueza, independentemente se eu agrado ou não. Gostaria muito de agradar pelo respeito de ouvir sua pergunta e tentar responder. Repare bem, o Brasil realmente alimentou uma propaganda de que nós superamos a miséria. Isso não é verdade. Não é verdade.
nós fizemos alguns movimentos recentemente que vale a pena você registrar. E eu me socorro dos números. E aí, basicamente, o número mais relevante é o seguinte: o governo Lula, com a Dilma já retrocedeu, aumentou o gasto social, saúde, educação, assistência social, LOAS, Bolsa Família, etc., etc., de 17% para 22% do PIB. Isso não é irrelevante. Num país que tem a pior concentração de renda do mundo e que 40 milhões de pessoas estavam abaixo da linha de pobreza, de miséria, sem comida, isto é importante. É muito importante. Eu venho do semiárido do Nordeste, embora tenha sido sou filho de funcionários públicos, nunca passei nenhuma dificuldade, tive uma extraordinária educação em casa e a maior parte da vida na escola pública, tenho experiência educacional no estrangeiro, então sou um privilegiadíssimo, não é, que os meus pais me deram essa condição. Mas eu conheço muito de perto que se tiver um Bolsa Família em muitos lares, come. Se não tiver, fica com fome. Portanto, isto não é uma coisa que possa se dizer que vai resolver o problema do país. O que resolve o problema de um país é o trabalho decentemente remunerado. Isto é o que resolve o problema. Só que o Brasil produziu, nos últimos anos, algo ao redor de 12 milhões de desempregados e 34 milhões e 700 mil brasileiros foram empurrados recentemente, nos últimos 10 anos para cá, para a informalidade. 34. Pela primeira vez na história nacional, o mundo informal, ou seja, que não está contribuindo para a Previdência, que não está consumindo, que não está contribuindo para o consumo, não está contribuindo para a receita pública, etc., etc., passa o número de brasileiros na formalidade. Então, nós temos que ter uma clareza de que a Bolsa Família é uma política social compensatória. Por quê? Porque é muito fácil para nós entrarmos num debate aqui com a barriga cheia. Sabe, fizemos as 2 primeiras refeições do dia, vamos fazer a 3ª refeição do dia, ainda temos a merenda, se for o caso, e isso tem a ver com o desenvolvimento cognitivo das aptidões cerebrais da criança na primeira infância. Então não cabe essa discussão. Evidentemente, o que aconteceu? Não tinha isso, que nem lá atrás do Fernando Henrique. Então você, de repente, estimula a população a comprar da prestação, todo mundo fica iludido que agora a vida melhorou, de repente tudo quebra e você quebra também, está com o nome no SPC e fica zangado. O que nós precisamos fazer é criar uma dinâmica em que o país saia desses 2% de crescimento ao ano para uma taxa não inferior a 5%. Por que não inferior a 5%? Porque 5% é o mínimo para o país cobrir os ganhos de produtividade, que estão trocando gente por máquina em todos os processos produtivos, e a emergência de quase 2 milhões de rapazes e moças por ano ao mercado de trabalho. Isso não acontecerá do dia para a noite, tamanho de escalada. Portanto, o Brasil tem que manter políticas sociais compensatórias com um juízo de segurança alimentar, mas não ensinar a população de que isso é caminho, nem fim de vida, nem meio de vida para ninguém. Isso é um atraso, é um sintoma de retardo econômico, de incapacidade civilizatória. Porém, nós não podemos discutir isso com gente passando fome. Então, eu manterei com força, embora o cadastro seja cada vez mais rigoroso. 2,4 bilhões, como é que diz assim, custou o Bolsa Família no mês. O Bolsa Família custa ao redor de 24 bilhões por ano. Sabe quanto é que nós rolamos de dívida em 2017, juro para banco? 482 bilhões de reais. Qual é o nosso problema? O Bolsa Família ou o juro? Todo tostão é relevante. O conflito distributivo é o dado de um país como o nosso. Agora, sabe quanto é que nós gastamos em ciência e tecnologia? 7 bilhões. E entregamos 482 bilhões para os bancos. Este é o caso. E a gente não fala, por quê? Porque não sai na televisão, não é culpa de ninguém. Se a televisão estivesse escandalizando isso todo dia, nós todos aqui estávamos de acordo, evidentemente, que isso é a aberração do Brasil. Aí, corrupção. Sabe, todo esse escândalo do Petrolão, que é uma nojeira, que destrói a confiança do povo, era 3% de superfaturamento em obra. Eu ri para não chorar. 3% de faturamento em obra no orçamento de 57 bilhões, que foi o orçamento da Petrobras no melhor momento, dá quanto? 6 bilhões de reais. Olha o tamanho do rombo de 6 bilhões de reais. Isso é um roubo intolerável. Agora compara com 482, ou compara com 111 bilhões de reais que a Dilma entregou para os banqueiros num negócio chamado swap cambial. Sabe o que é swap cambial?
é uma palavra que a gente pode falar nos salões. Se isso fosse feito por um punguista no Morro do Rio de Janeiro, chama o exército para matar o neguinho lá. Sabe o que é? Até as pedras do caminho sabiam que o real ia ser desvalorizado. Eu escrevi 50 artigos dizendo que o real ia ser desvalorizado, como estou anunciando hoje. Não se endivida em dólar. Ali para agosto desse ano vai ter um ataque especulativo contra o real. Lá vai o real de novo para cima de R$4 por dólar para criar um constrangimento no processo eleitoral. Anota aí o que eu estou dizendo, filme o que eu estou dizendo, porque eu conheço a vida do Brasil, conheço essa gente toda. Por quê? Porque hoje a dívida vai arredondar em maio em 4 trilhões de reais e eles já estão com a faca no pescoço dessa gente. 1 trilhão 184 bilhões de reais, 26% dessa dívida, estão vencendo em 4 dias. 4 dias. Para quê? Para ficar com a faca no pescoço do governo e obrigar o governo a fazer a agenda deles. O que era o swap cambial? Vai desvalorizar o real. Todo mundo sabia. O que é que fazem os bancos privados? Apostam contra o real e o governo dá a eles um contrato. Porque se o real se desvalorizar, o governo indeniza com dinheiro público. De uma tacada foi 111 bilhões de reais do governo Dilma. Governo Dilma. Sabe agora o que está esse 1 trilhão e 184? Um negócio chamado Operação Compromissada. Ninguém daqui leu uma linha em jornal, nem ouviu rádio, nem ouviu televisão. Dinheiro de vocês, dos impostos que os empresários pagam, do juro que estão pagando, do freguês que foi-se embora, que não está pagando a conta, que está no SPC. 1 trilhão e 184 bilhões vencendo em 4 dias. Operação Compromissada do Banco Central. É o novo nome da canalice institucionalizada no Brasil. E aí, esse é o debate. Aí vamos lá. Que tipo de governo, que tamanho o governo deve ter? Essa discussão, ela tem uma polarização no mundo. Então são os keynesianos contra os neoliberais. Então os neoliberais dizem que o ideal é o Estado mínimo, de baixo custo, reduzido, desentranhado de qualquer intervenção no domínio econômico e cuidando de segurança. O amigo ainda aceitou saúde e educação, mas o neoliberal mesmo acha que isso também é assunto do mercado. Não tem nada que o governo dá da educação, o mercado provê. Não tem nada que dá saúde, o mercado provê. Por exemplo, os Estados Unidos não tem SUS. Todo mundo lá se esforça, se vira para ter um plano de saúde, porque não tem sistema público de saúde nos Estados Unidos. E é o pior país do mundo, rico, em matéria de assistência social e saúde. Quem é que está acertando a mão no mundo? São esses que produziram a crise de 2008, que esterilizou 6 trilhões de dólares, numa fraude escancarada, e faz com que a sociedade norte-americana seja a mais desigual das sociedades ricas e a que está mais rapidamente empobrecendo, ou a China, a Coreia do Sul, a Malásia, o Vietnã, que fazem o oposto. Ou seja, praticam uma economia mista, em que o Estado provê mais do que educação, saúde e segurança, mas provê uma taxa de câmbio estimulante à produção, provê uma infraestrutura que faz agressiva a competitividade sistêmica, provê uma estrutura de financiamento muito mais generosa do que o mercado oligopolizado financeiro privado provê, que faz o desenvolvimento tecnológico e científico que nunca foi feito pela iniciativa privada na história da humanidade. Esse é o problema. O amigo acha que os americanos são o que são, a potência que são, porque o mercado americano fez a aposta em tecnologia e ciência para fazer deles a maior potência. Não é verdade. Toda a tecnologia, por exemplo, a internet, o celular, tudo isso foi o governo americano que financiou a pretexto de defesa. Então passa o dinheiro para o exército, para a marinha, para a aeronáutica, desenvolve toda a microeletrônica, desenvolve todas as nanotecnologias, os novos materiais, os supercondutores, e depois que domina o ciclo tecnológico, estende para a indústria convencional. Isto é o que os americanos fazem. A China também. A Coreia do Sul, que não produzia um carro no ano 80, o Brasil já produzia 600 mil carros, a Coreia não fazia um. A Coreia hoje tem 12 milhões de capacidade instalada e controla mais de 7% do mercado americano de automóveis. Quem está certo, meu companheiro? Nós que estamos desde os anos 80 atolados em 2% do ano de crescimento, ou a China que vinha crescendo a 14,5% ao ano?
Nós que tínhamos um produto industrial que era, em 80, a soma da China, da Malásia, do Vietnã, de Singapura e da Coreia do Sul, ou a China que passou o Brasil 6 vezes e meia o que nós somos hoje? Eu deixo para o amigo pensar. Ou não? Perdão. Eu já ouvi isso. Boa tarde, ministro. O senhor relatou a economia mundial da década de 29, da guerra, depois que o Brasil cresceu e depois estagnou. Nós tivemos então 3 quebras em 40 anos. Menos de 80, depois Fernando Henrique, quando a quebramos economia... no colo, quebramos no 80, quebramos no colo, quebramos no Fernando Henrique, quebramos no Cadil. Certo. Por que nós quebramos? Porque o Brasil não tinha dinheiro suficiente para importar aquilo que estava consumindo. Isso. A economia cresce com o quê? Poupança. Como é que o senhor vai fazer para que o Brasil possa sustentar crescimento com a poupança que não existe, ou fazer poupança para sustentar o crescimento? Essa é a pergunta. Essa é a chave. Isso é um grande conflito político que nós precisamos ferir fraternalmente. Como é que se faz poupança? Não é para guardar, é lastrear o investimento. Então, o Lécio outro dia zangou comigo, o professor Carlos, porque eu fico falando em poupança, mas não é poupança para guardar, é poupança para lastrear em capital nacional o desenvolvimento. Então, são vários movimentos, mas 4 são mais relevantes para o Brasil de hoje. O primeiro é o novo modelo tributário. Claramente, como é que você tributa a sua economia? Ela estimula ou desestimula a formação bruta de capital. Como é que nós estamos cobrando hoje? Nós estamos agravando pesadamente a tributação sobre o consumo e subgravamos a tributação sobre a retenção de propriedade e a transferência intergeracional de propriedade. Vamos lá no prático, né? O mundo inteiro não grava faturamento de empresa, porque a empresa no faturamento, ninguém sabe se ela está ganhando dinheiro ou não. Então o que você faz? Você tributa o resultado, de maneira que 2 empresas, uma vai muito bem, obrigado, e a outra vai muito mal, quase quebrando, o governo brasileiro tributa as 2 igual, porque a incidência é sobre o faturamento. A empresa que vai muito bem paga menos do que podia, e a que está mal das pernas vai morrer, porque o governo vai acabar de matar. Se eu mudo isso e passo a tributar sobre o resultado, o que acontece? O governo se associa com a empresa que vai mal, não sangra ela, né? E vai aproveitar do resultado da empresa progressivamente, a que tiver bem, o extra. Isso é um tributo sobre lucros e dividendos. Então você pode consolidar todas essas contribuições, PIS, COFINS, contribuição social sobre lucro líquido, imposto de renda de pessoa jurídica, etc, etc, e evoluir, né, para uma tributação sobre lucros e dividendos. E aí a empresa que vai mal não vai ser sacrificada, a que vai bem paga mais. O mundo inteiro faz assim. Esse assunto desagrada muita gente, e eu sei a quantidade. 0,03% dos brasileiros se zangam muito. 0,03%. E eles têm, entretanto, uma força política descomunal, porque são os anunciantes da Veja, são os anunciantes da Globo, que satanizam qualquer discussão. Resultado prático: só o Brasil e a Letônia não fazem assim. O resto do mundo inteiro faz assim. Segundo movimento, para dar exemplo, e também tem muita gente que não gosta, mas a transferência intergeracional de renda no mundo inteiro capitalista é onde se grava mais progressivamente. Esqueça a classe média, não interessa, isso aqui não precisa, deixa isento. Só a transferência intergeracional do baronato, das pessoas mais ricas. Sabe quanto é a tributação sobre lucro, sobre heranças no Brasil? A tributação sobre heranças no Brasil é entre 4% e 8%. Só o Ceará e mais 1 ou 2 estados, mais recentemente, cobram 8%. Não por acaso o Ceará é o estado mais líquido do Brasil. Passamos ao lado dessa crise, não tem negócio de atrasar funcionário, todos os funcionários têm reajuste, estamos investindo. A nossa crise lá na taxa de investimento, a gente investia 26% da receita líquida e agora estamos investindo só 11% da receita líquida. Então, o Ceará está
passa ao lado, porque é uma coesão política que nós conseguimos. Aí quanto é que o Rio de Janeiro, quebrado, cobra de herança? 4%. Minas Gerais, quebrado, cobra quanto? 4%. São opções. Sabe quanto é nos Estados Unidos da América? 45%. Sabe quanto é na Europa? O menor 37% e o maior 52% da Suécia. E aí você estimula, né, que o investimento seja multiplicado, porque ninguém tributa investimento. Faz a retenção para transferir, para criar filho nobre e neto pobre, que é a ideia nepotista no Brasil, é desse jeito. E são as caricaturas. Acho que para atravessar R$2.000, né, de transação cheque livre até por mês, tributar com 0,38. Né, 0,38 para que os prefeitos tenham, desses 0,38, 0,18 para os prefeitos sair. E a União vincular esse produto arrecadado à evolução da dívida a longo prazo. Então você, teoricamente, a CPMF valeria, enquanto a dívida não atingir aí 62%, 65% do PIB, ela valeria para isso, vinculando esse dinheiro para libertar os outros dinheiros para resolver as questões mais emergentes do país. Segundo grande movimento para você criar poupança nacional, o desenho previdenciário. Então, o Brasil adota um regime de previdência que os técnicos chamam de repartição. O que é o regime de repartição? É um regime de previdência que não existe mais em nenhum lugar do mundo. Por quê? Porque a premissa dele era a demografia jovem. Então, quando o Brasil montou esse regime que nós temos hoje, nós tínhamos 6 brasileiros trabalhando, com carteira assinada, para um brasileiro aposentado com expectativa de vida inferior a 60 anos. Então funciona, né? 6 pessoas trabalhando muito tempo, contribuindo com um pouquinho, para pagar o aposento de um que não dá 60 anos de idade. O que acontece? Hoje nós temos, por informalidade, por envelhecimento médio, nós temos menos de 1,6 trabalhadores ocupados com carteira assinada. Olha o problema da informalidade. Para pagar o aposento de um brasileiro com expectativa de vida de 73 anos. Então não tem remendo nem reforma. O regime morreu. Esse é o nosso problema. Só que ele não morreu ontem. Ele morreu, já vem, imagina, cai de 6 para 1,6, e ao invés da gente pôr em debate, enquanto era tempo, e a dor era menor, e a dificuldade da transição era menor, nós fomos fazendo puxadinho. Aumentamos a contribuição patronal, aumentamos a contribuição dos trabalhadores, aumentamos a contribuição do governo, metemos no faturamento a CSN, o PIS, o COFINS, metemos as loterias e não sei o que é a cesta de dinheiro que nós fomos criando, tudo onerando a sociedade e a competitividade sistêmica da economia para financiar o medo político de enfrentarmos um debate franco e fraterno entre nós. E é só perguntar ao povo. E eu vejo, eu sempre fui muito popular, nunca perdi uma eleição no meu estado, nunca. Ganhei eleição no primeiro turno, meus amigos ganham eleição lá e tal, e eu estou falando isso que eu sempre fui muito austero, eu não faço milagre não, eu não faço é mentir. E as pessoas lá gostam, no Brasil assusta um pouco, o cara falar a verdade, as pessoas não querem ouvir, muitas vezes. Então repare bem, essa reforma que o Temer fez, se passasse com casca e tudo, as injustiças selvagens que estão envolvidas, economizaria 300 bilhões em 10 anos. Sabe quanto foi o déficit do ano passado? Eu já falei aqui hoje, 140 bilhões. Percebe? É tudo mentira. O que é que nós precisamos fazer? E aí a Previdência Social, no mundo moderno, é uma forma de você arranjar vínculos entre a poupança da sociedade de longo prazo, porque a Previdência é basicamente uma poupança de longo prazo, e estabelecer caminho do financiamento da economia de longo prazo. Elevação do nível de formação bruta de capital, da poupança nacional, da formação de capital. Ou seja, precisamos criar um regime novo de capitalização. Isso é óbvio. Como é que funciona o regime de capitalização? Você decide as contribuições e ao invés de pegar e pagar, você cria fundos geridos por coletivos de trabalhadores, com agência de risco, fazendo filtro dos investimentos, etc, etc, etc. E aí vem um dinheiro que vai se associar ao empreendimento produtivo como sócio, não como emprestador rentista, que é o que o mundo inteiro está fazendo. E aí o empreendimento
vai evoluir, a economia vai crescer, o lucro vai remunerar o capital investido e isto se transfere para aprimorar a renda do trabalhador aposentado no futuro. Evidentemente que a concepção é muito bonita, mas nós temos uma transição. Você não pode dar um cavalo de pau, porque tem interdições constitucionais. Então eu estou estudando essa transição. A ideia, ainda estamos estudando, mas eu estou com uma equipe muito grande fazendo cálculo atuarial, etc. A ideia é fazer uma transição mista do Tesouro Nacional. A partir daí, até, vamos dizer, 5 mil reais de salário, 3 mil, 3.500, isso tudo é negociação política, né, para você diminuir a resistência, você faz uma estratégia de transição ainda no regime de repartição. E a partir de 3, 4, 5 mil reais, aí você já entra com o regime de capitalização. Quem quiser ter mais do que 5 mil, vai pagar adicional e vai botar no fundo. E aí você ainda pode dar uma alternativa. Você emite um lote de títulos públicos prefixados de 20 anos, de 30 anos, 1% real ao ano, e entrega na mão dos quarentões aí, que ainda não sabe se vai ficar no regime ou no outro, e eu dou para ele o título. E ele tem uma alternativa, vê a conta de capitalização. Eu conheço assim o Brasil, acho que vai ser esmagadora a opção 2 de hospedar pelo valor de face na conta de capitalização. E aí você vai ter uma montanha de dinheiro para associar o investimento produtivo sem juros. Como instrumento, criar um mercado de capitais no Brasil, que não existe. Você não tem uma empresa no Brasil que tenha nascido por lançamento de ação na Bolsa. A Bolsa do Brasil é um cassino, onde empresas que já existem, basicamente Petrobras, Vale do Rio Doce, CSN, Gerdau, não sei o que e tal, especulando para dar sintomas de se aquilo vai bem ou mal. Ninguém capitaliza uma empresa no Brasil. E o quarto movimento, é o mais importante para o jovem, é a criação de um negócio que nem sequer o nome em português, o Google, a Apple, o Venture Capital. Esse é um tipo de capital que se associa a um empreendimento novo, de alto risco, mas de alto potencial de inovação. Ele se associa como sócio mesmo, não é como empréstimo. E não tem garantia. É um coletivo que elege se aquele startup, aquela empresa inovadora tem futuro potencial, e se der certo, a remuneração é uma sociedade de 10, 15, 20, 30% daquele valor. Se der errado, o mico é do fundo de Venture Capital. Nos Estados Unidos, a média está sendo assim, de cada 20 startups que o Venture Capital financia, 19 morrem. Mas aquela uma que vinga, paga sobrando e dá um lucro extraordinário. Você imagina, Facebook nasceu assim. Não era nada, uma meninada brincando em Harvard, na Harvard Square, ali onde eu morei, trabalhei, e brincando. Sabe quem deu o seed money, o dinheirinho para começar? Um brasileiro. Tipo, sei lá, $50 mil, não sei o que, para nascer o Facebook. Hoje ninguém sabe o valor disso. Só para organizar, já estamos bem adiantados ao tempo. Sim. E a agenda, daríamos para ficar aí até às 10 da noite, porque iam faltar ainda tempo para pergunta. Eu acho que nós vamos abrir para a última pergunta. Você que manda. Depois tem mais uma coletiva. E eu acho que aqui tinha se inscrito já tempo. Eu vou pedir desculpa aí para outras perguntas e a gente vai ter tempo para conversar. Bem rapidinho, ministro e governador, só para fazer um resumo de tudo que nós ouvimos até agora. Pelo que deu para entender, a patologia está descoberta, certo? Eu gostaria sim de saber do senhor, como futuro candidato a presidente da República, se o senhor já tem a dose certa para esse paciente. E quanto tempo isso demora para o Brasil retomar o seu desenvolvimento, seu crescimento, retomar sua economia como um todo? Veja, eu ainda estou discutindo, estou reunindo as inteligências, estou fazendo isso, ouvindo, cada uma das perguntas aqui eu ouvi. E assim, por exemplo, em Santa Catarina, as pessoas têm um enorme respeito, eu sou recebido com muito respeito, assim, com muita hospitalidade, etc. Mas eu sinto uma desconfiança de mim, porque é muito forte aqui, não é? A ideia de que o Estado precisa ser diminuído, retirado, que a carga tributária está muito pesada, e eu não sou simplista nisso, eu não homenageio isso. Mas eu quero ser assim, porque uma das chaves, tem 4 chaves para diminuir a lógica de impasse de um presidente reformista diante de um Congresso reacionário. Isso sempre foi assim, desde o Dutra. Nenhum presidente brasileiro se elegeu tendo maioria no Congresso orgânica, sistemática do partido dele. Então, como é que você atenua a lógica que é assim, o Congresso, num presidencialismo, não tem responsabilidade nenhuma.
ele pode, no mesmo dia, diminuir os impostos, agradando muitas pessoas, e aumentar as despesas, que é, aliás, o que o Congresso gosta de fazer para agradar outras tantas pessoas. Só que diminuir imposto, diminuir a arrecadação e aumentar a despesa, a conta não fecha. Eu era deputado federal, quando revogaram a CPMF, eu disse ao Paulo Scaff, isso é uma loucura. Nenhum país do mundo subtrai do seu orçamento 70 bilhões de reais sem mexer nas despesas. Que a CPMF é antipática, está de bom tamanho, que é um tributo desagradável, também estou vendo. Agora, como é que funciona um país sem mudar nada no orçamento? Cria um piso de salário para os prefeitos pagar para os professores, cria um piso para os médicos, cria mínimos de gasto com saúde, mínimo de gasto com educação, e vai criando e subtrai a receita. Não deu outra. 15 dias úteis depois de revogar a CPMF, o mesmo Congresso que eu participava votou a regulamentação da emenda 29, que obrigou a mais 70 bilhões de reais de vinculação de gasto público com saúde. Então você tira 70 e bota mais 70. No orçamento americano, que imprime o dólar, isso é muito dinheiro, que dirá num país como o nosso. Então a lógica de impasse tem que ser superada assim. Correr o risco de não ganhar a eleição, mas eleger você e suas ideias. Porque se você chega lá, depois de ser atacado, você vai ser atacado. Por isso que eu estou fazendo muito debate em ambientes universitários, para ter gente sabendo o que eu estou defendendo, porque ele não vem lealmente. Ele vem, você está defendendo esse Estado, quer continuar com a Petrobras seja estatal, para negada continuar roubando, e não sei o que. Então vai assim que vem. E aí vão afundar e tal. E vamos ver se eu escapo. Se eu escapar, eu escapo eu e as minhas ideias. Então eu já chego mais forte do que o Dutra, já chego mais forte do que o Collor, já chego mais forte do que... Só não chego mais forte do que o Fernando Henrique e o Lula, que tiveram a oportunidade de ouro e desperdiçaram em troca de projetinho de poder. Segundo, todos os presidentes que tinham uma minoria fizeram o que bem quiseram entender nos 6 primeiros meses. Porque parece que o presidencialismo tem esse lado bom plebiscitário. É um presidente muito forte, recém-eleito, ele propõe e o Congresso, ainda que não seja a maioria dele, vota o que ele pediu nos 6 primeiros meses. Então é preciso propor a reforma nos 6 primeiros meses. Terceiro, negociar. Negociar como? Sai do varejo. Claro, tem que respeitar os deputados, tem que respeitar os senadores, tratar com eles, dialogar com eles, mas hoje o pacto federativo está rasgado no Brasil. 17 estados estão quebrados, entre eles São Paulo, vai chegar na liquidez já, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, é um desmanteiro no Brasil. Então isso tem um lado bom. Qual é? Isso predispõe os governadores eleitos a uma repactuação de receitas e responsabilidades. E a chave aqui é um swap da dívida dos estados. O swap basicamente é o seguinte: se o Estado apoiar uma reforma tributária, reforma da Previdência, etc., etc., em contrapartida, a União vai dar para ele, vamos dizer, uma capitalização do vencimento da sua dívida dos próximos 4 anos, capitalizando para o futuro. Estressar a taxa de juros para baixo, enfrentar a concentração bancária, fazendo o máximo, mas os 2 movimentos serão feitos no primeiro dia, é tirar a Caixa Econômica e o Banco do Brasil do cartel. Por quê? Porque tudo quanto é de funcionário de presidente do Banco do Brasil vai para lá pensando amanhã em ir para os bancos particulares ganhar fortuna. Então é preciso criar uma dinâmica em que o Banco do Brasil vai competir com o Itaú, vai rivalizar com o Bradesco, vai rivalizar com o Santander, vai oferecer desconto de duplicata pelo custo operacional, mais uma rentabilidade razoável e sair do cartel de ganhar 14% de lucro real acima do que ganhou ano passado, quando a economia inteira está indo para o vinagre. Isso tudo é mais fácil de falar do que fazer. Vão querer comer meu fígado. E aí você tem, se tudo isso não funcionar, eu pretendo, findos os 6 meses, não entendimento feito, mandar essas reformas a plebiscito e referendo. Fazer um grande debate nos próximos 6 meses do primeiro ano, para que o povo brasileiro diretamente vote essas questões estruturais, a reforma fiscal e a reforma patrimonial do país. A proposta minha vai ser nessa direção aí, tentar ir diminuindo gradualmente a tributação sobre faturamento e sobre consumo popular e aumentar progressivamente a tributação sobre lucros, dividendos, heranças e uma transição com a CPMF. Vou propor isso com muita clareza. Se eu escapar, o país vira o jogo, porque funciona muito, nesse caso, expectativas.